Olá, gente linda! Vamos para mais um Café com Deus Pai? Hoje nós estamos no dia 17 de janeiro e o título diz: Use o combustível certo. Vamos tomar o nosso café? Delícia! No livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Que nós possamos crer e confiar no nosso Deus, porque esse é o nosso combustível, é a nossa fé, é o nosso propósito firme, é a nossa confiança em Deus. Este é o nosso combustível. O texto vai dizer assim, o autor nos fala: qual a força motriz da sua vida? O que o tem dirigido? Pode até ser que você não perceba, mas todos nós somos movidos, por uma força maior. Quando essa força que nos move não é o Espírito Santo, acabamos sendo arrastados por outras correntezas, que podem ser o medo, o trauma ou até mesmo uma rejeição, que nos levam para longe do propósito para o qual nascemos. Então, assim, a gente tem que ter certeza que esta força que nos move é o Espírito Santo de Deus. Amém? Para você entender melhor um carro, quando se locomove, é movido por um motor acionado por um tipo de combustível, assim como um prego que é enterrado em uma madeira por um martelo que o golpeia. Tudo é dirigido por uma força maior. Como pastor, faço inúmeros aconselhamentos e em vários deles algo me chama a atenção. O que está movendo aquela pessoa diariamente é a chance de se vingar e pagar na mesma moeda o que ela foi feito. Então, assim, ele pensa, o que está acontecendo com as ovelhas da igreja. Algumas acabam sendo movidas por coisas que não deveria, Lembrar disso para alguém que já passou por situação tão adversa como as que eu já passei, chega a doer a alma, pois uma pessoa que almeja apenas retribuir a mesma fúria está cada dia se aproximando de um abismo, onde sua alma clamará por ajuda por gemidos angustiantes. Nossa, que terrível, A gente não deve viver com espírito de vingança, Deus me livre. Não sei o que tem dirigido ou lhe trazido a paz, impedindo você de repousar a cabeça no travesseiro e dormir. Não deixe que a força que guia a sua vida seja um combustível errado, como a dor, a mágoa, o trauma, a traição, a angústia, a solidão. Muito pelo contrário, seja impulsionado por Deus, para que você consiga de fato alcançar a paz. Então, descubra que sua vida tem um sentido e um propósito, e que Deus está no centro de tudo, movendo os seus dias para uma vida edificante. Sua decisão determinará o seu destino. Que a gente possa decidir usar o combustível certo, que é a fé em Deus, que é a confiança em Deus, e possamos chamar o Espírito Santo para estar conosco, guiando a nossa vida e nos dando o combustível certo para a gente fazer o que é certo e ter uma vida abençoada por Deus. Aí tem uma frase que diz assim, não dá para chegar ao destino certo com o combustível errado. Isso é verdade. Se você usa o combustível errado, vamos por exemplo que o autor disse aqui, eu vou dar outro exemplo de carro também. Se o carro é a álcool e você coloca a gasolina nele, ele não vai funcionar. Se o carro é a gasolina e você coloca álcool, também não vai funcionar. Então, a gente tem que usar o combustível certo. E na nossa vida, o combustível certo é o Espírito Santo de Deus nos guiando, é a confiança em Deus, é a fé em Deus, que nos move a toda a verdade. O devocional é o 17º do ano. A leitura bíblica de hoje é Salmos 9. E a palavra-chave é direção. Que nós possamos buscar a direção de Deus, possamos buscar a direção para a nossa vida, a direção para a nossa família, para os nossos projetos, para os nossos sonhos. Que nós possamos depender totalmente de Deus. A gente só tem que, todos os dias, acordar, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Agradecer por quem Deus é em nossa vida, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor e Criador. A gente agradecer pelas coisas que Deus tem feito por nós, porque Deus faz muitas coisas por nós, desde as menores às maiores. A gente é que tem que perceber
perceber todas as coisas que Deus tem feito por nós, todas as coisas que Deus tem nos concedido, todas as coisas que Deus tem nos abençoado e agradecer. E vamos todos os dias ter intimidade com Deus, para a gente poder ouvir a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua vontade, agradar o nosso Pai maravilhoso, que nós possamos chamar Jesus para estar pertinho de nós, para a gente aprender a cada dia a palavra de Deus, como Jesus veio nos ensinar, como funciona o reino dos céus, como que a gente deve usar a palavra de Deus a nosso favor. A gente tem que ler, entender, pedir para Deus entendimento e colocar em prática em nossas vidas. A gente tem que estar ali em intimidade com o Espírito Santo também, que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo está conosco todo o tempo para nos mostrar o caminho certo a seguir. Então, esse é o que nós temos que fazer, sempre estar em intimidade com o nosso Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, que eles são um só, mas cada um tem uma manifestação. Deus, ele se manifesta como Pai, Deus se manifesta como Filho através de Jesus Cristo, e Deus se manifesta como Consolador com o Espírito Santo. Então, por isso que a gente acaba falando dos três, mas eles são um só. Os três é uma só pessoa, que é um Deus todo-poderoso, que nos ama, que cuida de nós e que tem o melhor para a nossa vida e para a nossa família. Então, vamos nos abastecer do combustível certo pra gente. Nosso corpo é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. O nosso corpo precisa de saúde no próprio corpo. A gente precisa de saúde, cuidar da nossa saúde. A gente precisa ver se está tudo bem, se o coração tá bem, se o corpo tá bem, se o pulmão tá bem, se o rim tá funcionando direitinho. A gente precisa estar com tudo funcionando, a nossa mente, nosso cérebro funcionando, nossa audição, a nossa visão, a nossa voz. Às vezes, lógico que nós temos, né, várias pessoas, vários irmãos em Cristo. Alguns não têm audição, alguns não têm a fala, alguns não têm a visão, alguns às vezes até não andam, né? Tem uma mobilidade reduzida por causa de algum acidente, alguma coisa que aconteceu. Mas Deus é soberano, Deus está com você também. Porque tem muitos irmãos que às vezes tem alguma vamos dizer, alguma situação que não tem condição de enxergar, de ouvir, de falar e de andar, mas Deus está com ele de tal forma que essa pessoa consegue fazer tudo o que ela tem que fazer, mesmo com essa deficiência, mesmo com essa dificuldade, ela consegue fazer todas as coisas que ela tem que fazer, porque Deus é soberano. Tem um missionário que eu sempre falo sobre ele, Nick Jusivic. Este homem maravilhoso é um evangelista. Ele não tem os braços e nem as pernas. Ele só tem o tronco do corpo e a cabeça. Este homem prega no mundo inteiro. Ele é casado, tem 4 filhos. Ele tem, creio que uma instituição que ajuda pessoas por todo o mundo onde ele vai. E ele prega a palavra com alegria, porque ele sabe que Deus, Deus, ele permitiu que ele nascesse sem os braços e sem as pernas, porque ele abraçaria o mundo sem precisar dos braços. Ele andaria no mundo sem precisar das pernas. E o maior testemunho dele é este. Quando alguém chora porque não tem um abraço, ele fala assim: e eu que não posso abraçar? Ele só pode ser abraçado. Então, nos lugares onde ele vai falar da palavra de Deus, dar testemunho, ele fala que os jovens depois se reúnem todos e vêm abraçá-lo. Porque ele fala assim: como que eu vou te abraçar? Ele faz uma brincadeira com os jovens. Você quer um abraço? Como que eu vou te abraçar? Né? Mas ele abraça de uma outra forma. Ele abraça mostrando a palavra de Deus, mostrando o amor de Deus, mostrando que Jesus veio para salvar a vida deles. Então, assim, eles correm todos depois da pregação, né? E vou abraçá-lo. É muito lindo. Então, assim, a gente tem que deixar Deus nos usar com o que nós temos. Deixa Deus te usar com o que você tem. Que Deus é maravilhoso. Deus vai saber te dirigir, te direcionar para aquilo que você precisa. Deixa Deus te usar. Você não enxerga, deixa Deus te usar. Você não ouve, deixa Deus te usar. Você não consegue falar, deixa Deus te usar de alguma forma. Você vai falar por línguas de sinais. Você não anda, deixa Deus te usar. Porque de alguma forma Ele vai achar um mecanismo no Espírito Santo para te usar, para abençoar outras vidas que estão com outras dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe seus sonhos, seus projetos. Que Deus te ajude em toda a sua caminhada.
Porque Deus é maravilhoso, poderoso e grandioso. E Ele tem infinitamente mais para manifestar na sua vida do que tudo quanto você pensa ou pede.